Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22506. E são faltantes para a jornada do peregrino 3061 dias solares. E como a gente já está usando aqui no canal, né? Que talvez tenham sido, né? Esses 25567, né? Tramados conjuntamente com outras consciências, né? Para ser colocado em prática aqui durante esse movimento encarnatório. Especificamente o meu ensaio de hoje, ele tem muito a ver com esse movimento aí que eu estou especificamente agora caminhando, que é a constelação do arquétipo, né? Então, tô com vários movimentos aí de incógnitas, né? E acredito, né? E é bem singular mesmo, acredito, né? Que esse movimento, ele tá pronto, né? Dentro do meu self, né? Mas que está me trazendo bastante desconforto para lidar com essa percepção. Mas, em suma, é o que a gente tem para hoje. Hoje é o meu ensaio 10 de janeiro de 26, onde eu produzi 846 palavras. Esse ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte, da filosofia psicoastrológica, passamos a fragmentá-lo em dois movimentos. Uma discussão filosófica, psíquica, e uma leitura ritualística gnóstica psicoastrológica. Essa, baseada nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, vou transitar pela seguinte interrogativa. Os arquétipos são psicoides? Eles afetam corpo, emoção, imaginação e sentido existencial ao mesmo tempo? Tentaremos responder com base nos nossos estudos, através de 5 etapas fechadas na interrogativa. E mais 2 etapas a posteriori, a primeira apresentando um exemplo concreto e a segunda interligando a interrogativa como etapa da Magnus Opus alquímica. Ela está lá em cima, né? E a psicologia simbólica, né? De Mestre Jung. Finalizando com a nossa análise junguiana. Assim, na nossa interrogativa, os arquétipos são psicoides? Eles afetam corpo, emoção, imaginação e sentido existencial ao mesmo tempo. Para Jung, escrever que um arquétipo está em constelação não significa que o arquétipo apareceu como uma imagem fixa, nem que foi ativado de modo consciente. A ideia é mais sutil e dinâmica. Vamos por parte, com cuidado conceitual. Nossa primeira parte, arquétipo, difere de imagem. Antes de tudo, e Jung é muito rigoroso nisso, o arquétipo é uma estrutura psíquica formal, um padrão de organização do psiquismo. A imagem arquetípica é a forma simbólica, que aparece quando o arquétipo se manifesta na experiência. O arquétipo em si é irrepresentável. O que vemos são os seus efeitos. A segunda parte, a gente faz, ou seja, a gente desconstrói para tentar construir, né? O que é constelar um arquétipo?
Bem, Jung usa o termo constelação por analogia astronômica. Uma constelação não é um objeto novo no céu, mas uma configuração significativa, que se torna visível quando certos elementos se alinham. Assim, constelar um arquétipo significa criar uma configuração psíquica em que um arquétipo passa a exercer influência ativa sobre a consciência. Não é o arquétipo que vem de fora, mas a psique, que atinge um limiar de organização capaz de mobilizá-lo. Na nossa terceira parte, a gente também, seguindo essa mesma linha ontológica, né, tentando explicar o ser enquanto ser, né, a gente vai desconstruir mais uma vez. Né? Quando um arquétipo entra em constelação? Bem, um arquétipo se constela quando há uma situação vital crítica. Pode ser numa perda, pode ser uma crise, pode ser uma transformação, pode ser uma iniciação. E muitas das vezes pode ser uma ruptura. Um conflito emocional intenso. Um momento de transição psíquica. Especialmente em processo de individuação, que é o que a gente, de alguma sorte, está experienciando aqui. Nessas condições, o ego já não consegue mais organizar a experiência sozinho. Então, um padrão mais profundo entra em jogo. E esse padrão mais profundo, né, que esse peregrino que vos fala entende, né, que é como se todos nós já tivéssemos, vamos dizer assim, né, o mapa do caminho. Não é o caminho, tá? É o mapa do caminho. Ele está em potência e pode ou não, vamos dizer assim, né, se apresentar, dependendo efetivamente desses movimentos aos quais, né, nós acabamos sendo extremamente influenciados, mas extremamente influenciados. E sem saber muito por quê. Mas quem sem saber muito por quê? Por quê? Exatamente o peregrino que está aí fazendo a jornada. Né? Esse ego mundano, né, que foi obrigatoriamente produzido dentro, né, da arquitetura do Stula Sharira, né, ou seja, desse corpo físico. Né? Então esse ego nada mais é, vamos dizer assim, do que dentro lá da Magnum Opus, né, seria o Atanor. Né? O que é o Atanor? Né? O Atanor nada mais é do que aquele forno que vai manter a temperatura constante para que possa haver a quebra dos elementos que ali se encontram. E quem é esse Atanor? Inevitavelmente, senhores guerreiros alquimistas na vida. É esse corpo que vos fala, né? E que você também o ouve, né? Então é super legal da gente poder pensar isso e super difícil de a gente otimizar, tendo em vista todos esses elementos, né, que nos suscitam duvidosamente, né? Será que é isso mesmo? Será que sou eu que estou pensando? Então, ou será que é o observador que conseguiu perceber esse movimento, né? Porque esse eu egóico, por menos que a gente não queira, né, ele está dentro de um exercício que a gente chama energético, né? E com percepções de todas as outras influências, né? Que seria aquela ideia, né? Bem, vamos dizer assim, né, metafísica, né, da interligação de todas as consciências que você também recebe. Né? Outro dia eu estava ouvindo uma palestra, né, e que a gente recebe 140 milhões de bits, né, informacionais, né, ao mesmo tempo, né, dentro dessa, vamos chamar assim, né, dessa consciência, né, seria a mente mundana, né, e a consciência superior, né. Só que desses 140 milhões, cara, só 2.000 é possível de ser, eu falei 2.000, é possível de ser, já imaginou, cara,
2.000. E aí você vai colocar tudo isso dentro dos neurônios, né? Só que dentro dos neurônios só tem um axônio, então só vai sair uma resposta, vai sair 2.000 informações que podem ser padronizadas, mas vai sair só uma resposta. Então, na nossa discussão aqui, essa resposta está pronta, cara. Ela está pronta. Então, se nós não conseguirmos manter uma respiração equilibrada, vamos pensar assim, né? Dinamicamente, né? Nos afastar um pouco, né? E poder observar se é exatamente isso. Senão a gente vai ser meros autômatos, reproduzindo exatamente o que estava dentro da caixinha de Pandora, né? Que é o que a gente recebeu. Né? E é isso. Então, nessas condições, o ego já não consegue mais organizar a experiência sozinho. Então, um padrão mais profundo entra em jogo. Na nossa quarta parte, mais uma vez, né, trabalhando com a logística de desconstrução, né, quais são os efeitos da constelação arquetípica? Bem, a gente tenta responder assim, né, dentro de um processo de desconstrução. Quando o arquétipo está constelado, surgem efeitos típicos, forte carga afetiva, a luminosidade, né, um pensamento menos racional, mais simbólico, sonhos vívidos, mitológicos ou dramáticos, né? Fascinação, cara. Temor ou sentido de destino. Projeções intensas em pessoas, ideias, sistema. É por isso que Jung dizia que os arquétipos são psicoides, sim, e que eles afetam, sim, corpo, emoção, imaginação e sentido existencial ao mesmo tempo. Na nossa quinta parte, a gente traz para um movimento, né, que é bastante pertinente, né, e que necessita, vamos dizer, bastante esforço, né, do peregrino no transcorrer do caminho, né, que a constelação não é possessão, mas ela pode virar. E aqui está um ponto crucial. A constelação saudável, o ego dialoga com o símbolo. Na constelação inflacionada, o ego se identifica com o arquétipo. E aí, senhores? Quando isso ocorre, temos messianismo, delírios de missão, sentimento de elevação ou condenação absoluta. Por isso Jung insistia tanto na função simbólica e na mediação da consciência. O nosso exemplo concreto para essa nossa discussão que aqui nós implementamos, imagine alguém atravessando uma crise profunda de sentido. Tudo que antes organizava a vida perde valor. Sonhos começam a girar em torno de morte, travessias, guias obscuros. Há sensação de desorientação e chamada interior. Jung diria, esse movimento, o arquétipo da morte renascimento, ou o arquétipo do velho sábio psicopompo, está se anunciando e está entrando em constelação. Então, o arquétipo não cria a crise, mas a forma simbólica, a maneira como a psique tenta atravessá-la. E a nossa proposta de ligação, né, dessa última colocação que fizemos aqui, né, com o campo de estudo da Magnum Opus e da psicologia simbólica, né, é pensarmos exatamente que uma fase alquímica ela não acontece, ela se constela quando o estado psíquico está maduro. Né? É a proposta, né, do Atanor. Né? O Atanor é um forno, né, que vai manter a temperatura constante para que os elementos internamente possam fazer os seus processos de, vamos dizer assim, né, não é bem de transformação, é de ressignificação. Né? Ou seja, eles não vão deixar de existir,
mas eles vão ser, sim, vamos dizer assim, né, utilizados, né, de uma outra forma em que o peregrino, né, a jornada do peregrino possa obrigatoriamente, né, cumprir com o caminho, né, que foi mapeado, né, e que está em potência para ser, de alguma sorte, né, conquistado. Então, a Nigredo, por exemplo, ela não é escolhida, ela irrompe quando o velho ordenamento psíquico colapsa, exatamente como um arquétipo. Na nossa análise junguiana, os arquétipos entram em constelação quando a psique, e aqui a gente pensando obrigatoriamente a psique aqui com os dois corpos, né? O corpo racional inferior e o corpo racional superior ou abstrato, né? E por quê, né? Porque obrigatoriamente, né, esse corpo superior, o racional abstrato ou manais superior, ele é um componente da existência, né? Ou seja, ele é a tripartição dos corpos superiores, né? Ele é o 3, né? Atma, búdico e Manás superior, né? Esse vai acompanhar, né? Manás inferior, como a gente já falou, né, ele vai se dissolver, vai demandar um tempo de dissolução no pós-mortem, né, mas ele vai se dissolver, ele não vai acompanhar a mônada e o racional superior, ou causal, né, o abstrato também, né, que a gente chama de causal. Por quê? Porque todas as causas que obrigatoriamente nós vivenciamos aqui no movimento encarnatório, elas estão prontas, cara. Elas não surgiram agora, não. As que vão surgir só fazem parte, segundo o hinduísmo, né, do karma, né, segundo o Siddhartha, né, da roda de Sansara, né, que é o simples fato de você estar rodando, tu está adquirindo outros movimentos que, cara, tu vai ter que, de alguma sorte, vamos dizer assim, ressignificar, né, seja da natureza que for, vai ter que ressignificar. E somos existentes, né? Então não somos eternos, né? Eterno é só o inefável anterior ao tempo, né? Eternidade, ela não existe. Eternidade é. O que existe é isso, né? Temporalidade, né? Somos nós. A nossa leitura ritualística, gnóstica, psicoastrológica de hoje é regida pelo Senhor do Tempo pessoal, no caso especificamente desse peregrino que vos fala, né? É Marte, vibrando a área da vida representada na casa 7, da mandala elétrica pessoal também desse peregrino que eu vos falo. E magnetizado pela essência do número quântico 3, esse já a nível dessa constelação, né? Desse céu das estrelas fixas, né? Que está ali, né? Parado para a gente poder único exclusivamente contemplar, e o primo mobília ali embaixo, né, que está fazendo todos esses movimentos, né, pelos quais nós, de alguma sorte, subsistimos. Então, o número quântico de hoje, né, a representação de hoje, do 10 de janeiro de 2026, é o número quântico 3. Com a irradiação da lua minguante violeta, energizando o chakra coronário, o Sahasrara, ponto de ligação do corpo sutil átmico, ou o Atma. É esse que eu acabei de falar, né? Ou seja, é o componente principal da mônada, né? Do 2 em 1, né? É Atma e Budi, né? E o terceiro que vai fazer parte do exercício, né, dentro da roda de Sansara, é o corpo mental superior, causal, abstrato, o Manás. Manás superior. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire mais nossa mais recente produção. O plano prático de autoconhecimento do processo de individuação, num viés
junguiano, é claro. Disponível no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião. Mas não esquece de adicionar o WhatsApp, hein? Que também estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18. Simbologia pura, simbologia magnética, né? É o 318. Né? O método terapêutico para psique, aquele ali, ó, o frontispício dele está lá atrás, né? Para, em contextos terapêuticos, acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais. Que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. E aqui eu quero fazer um parêntese bem rápido, né? Que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Mais uma vez, né? Já anunciei 2 vídeos atrás, né? Uma contribuição espontânea, né? De um guerreiro alquimista, né? Que é o Alex Ribeiro. E ele, mais uma vez, né? Ele me escreveu no WhatsApp: Peregrino, vou fazer mais uma contribuição. Eu falei, porra, cara, muito agradecido. É uma forma que o canal se fortalece, né? Obrigatoriamente, né? Dentro das linhas, né? Que nos compõem aqui, né? Nesse orbe, nessas linhas que estão voltadas para o sistema econômico, né? Que a tudo você tem que fazer uma representação numérica de valor, né? Para diagnosticar algum tipo de troca, né? Então, pô, só posso agradecer mais uma vez, né, a esse nosso colaborador, guerreiro alquimista, Alex Ribeiro, né, que, pô, mais uma vez ele está fazendo uma entrega aí para fortificar o canal. E aqui, né, ele tem tudo a ver exatamente com essa frase, né, que eu coloco no finalzinho aqui: vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. É isso aí, cara. Muito mais uma vez, vibração total aí, guerreiro alquimista Alex. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. Você me vê no próximo vídeo.